Mais um dia de sabatina aqui no RF News. Hoje vamos conhecer o candidato a prefeito de Limeira, Cleiton Aparecido da Silva, o Cleiton Silva, do PTC. Ele tem 42 anos de idade, é representante comercial e natural de Araçatuba. Cleiton foi eleito vereador em 2016 com 755 votos e é coordenador em Limeira do Movimento Conservador. Antes da apresentação inicial do Cleiton, vamos para as regras da sabatina. O candidato terá 1 minuto e meio para se apresentar, 1 minuto e meio para responder as questões que terão réplicas dos jornalistas. Após a réplica, o candidato terá mais 1 minuto para a tréplica. Além disso, tem outras 2 perguntas feitas pela população que serão realizadas através de sorteio. No final, o candidato terá mais 1 minuto e meio para as considerações finais. Ao meu lado, mais uma vez nessa noite, para a sabatina, o coordenador de jornalismo da Rede Família, Gustavo Nolasco. Boa noite, Gustavo. Boa noite, Marielle. Boa noite, candidato Cleiton. Boa noite a você de casa, que nos dá aí o prestígio da sua audiência, que a gente faça. Eu tenho reafirmado isso desde o início. Um excelente trabalho. Boa noite, candidato Cleiton. Vamos iniciar nesse momento e já peço para que você faça, então, a apresentação inicial. Você tem 1 minuto e meio para isso e o cronômetro estará aí na tela para você acompanhar o tempo. Boa noite. Boa noite, Marielle. Boa noite, Gustavo. Boa noite a todos os telespectadores da Rede Família. Primeiramente, quero agradecer a emissora pela oportunidade de nós estarmos aqui expondo, o nosso plano de governo, expondo as nossas ideias, para que a população possa, no dia 15 de novembro, tomar a melhor decisão. Eu sou o Cleiton Silva, sou vereador, sou pai, sou casado, tenho 3 filhos, sou evangélico na comunidade de Filadélfia, sou conservador, como a Marielle disse, sou coordenador do movimento conservador em Limeira, estou no meu primeiro mandato de vereador, sou bolsonarista, apoio todas as ideias do governo Bolsonaro. Então, estou aqui nesse pleito para que possamos ter um candidato conservador falando das ideias conservadoras, das ideias bolsonaristas. Então, venho nesse mandato meu com um mandato muito turbulento por conta do meu posicionamento, de querer fazer o que é correto. Fui cassado injustamente, mas graças a Deus voltei ao mandato. Então, quero trazer tudo o que eu fiz no mandato, toda a experiência que eu tive dentro do mandato, quero trazer agora para o Executivo. Então me coloco à disposição da população como conservador para esse pleito. Bom, ainda tem alguns segundos restantes, mas são poucos segundos, para dar continuidade. Vamos dando sequência. Gustavo Nolasco inicia a entrevista com a primeira pergunta agora e o Cleiton tem a resposta de 1 minuto e 30 segundos. Boa noite, candidato, mais uma vez. Boa noite. No plano de governo disponível no site da Justiça Eleitoral, o candidato faz questão de deixar claro por várias vezes que é conservador, como já fez aqui, que abomina a possibilidade de reeleição e, portanto, faria apenas um mandato, e que pretende implantar na cidade medidas que não entrem em conflito com o que chama de princípios éticos e morais cristãos. Esses termos são repetidos ao longo de todo o texto. O senhor também deixa claro o apoio ao governo do presidente Jair Bolsonaro, como fez aqui agora há pouco, e cita a intenção de implantar em Limeira a Escola Cívica Militar. E dá detalhes sobre essa iniciativa. Diz que, com base no conservadorismo, a educação no município vai, abre aspas, incentivar o desenvolvimento dos deveres práticos da vida diária, da sábia escolha profissional e a formação familiar, que sempre exaltará o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, bem como promover autonomia e autenticidade, mas ancoradas nos valores éticos e morais. Fecha aspas. Curiosamente, em outro trecho, o plano de governo do candidato diz que tudo isso vai acontecer sem viés ideológico. Candidato, o senhor não vê um contrassenso nessas propostas, principalmente por vivermos em um Estado laico? Em outras palavras, o senhor, caso eleito, vai governar para todos ou para os cristãos? Bem, Gustavo, vou governar para todos. Realmente o Estado é laico, mas não é laicista. Nós vivemos num país cristão. A cidade de Limeira também é uma cidade cristã. E quando eu falo que nós não vamos ter viés ideológico, é um viés que vem a querer agir contra as famílias, contra os cidadãos, contra os princípios morais que regem a nossa sociedade, que tem como a
base da sociedade, a família. Então nós não vamos ir contra esses princípios. É óbvio que nós vamos governar para todos, mas eu, como cristão, não posso deixar a minha fé, não posso deixar no que eu creio de lado. Vou sim trazer para dentro do executivo todos esses projetos de escola sem partido, de escola cívico-militar, não vamos aceitar ideologia de gênero nas escolas, sou totalmente contrário ao aborto, que são meus princípios que eu carrego comigo por ser cristão. Então isso não me impede de governar para todos, independente da posição de cada um. Mas é óbvio que eu tenho o meu posicionamento, que eu tenho os meus ideais e é nisso que eu vou pautar o meu governo. Por ser cristão, por ser conservador, nós vamos trazer sim um governo conservador e por eu ser cristão também vou trazer as pautas cristãs dentro do governo. Gustavo Nolasco agora fará a réplica e o candidato terá mais 1 minuto para a réplica. É um fato, candidato, que a pandemia do coronavírus agravou a situação econômica já complicada das cidades brasileiras. Mas para a mobilidade urbana, o senhor promete a construção de um rodoanel em Limeira. Eu gostaria que o candidato fosse muito claro e explique para o eleitor de onde virá o dinheiro necessário para essa construção e quando essa obra deve ficar pronta. Então, eu tenho esse projeto de dar início à construção do rodoanel. Como eu disse aqui no começo, eu tenho um alinhamento com o governo Bolsonaro, nós vamos atrás dessas verbas federais para que nós possamos construir um novo rodoanel, visto que o anel viário da nossa cidade já não é mais um anel, e sim uma avenida que corta alguns bairros e corta na cidade. Limeira tem crescido muito, isso é muito bom para o nosso desenvolvimento, e a construção de um rodoanel, eu acredito que vai trazer mais desenvolvimento, os empresários vão querer vir para a nossa cidade porque nós vamos ter como escoar e se mobilizar bem, se conduzir bem dentro da cidade. Então, tem essa parceria com o governo Bolsonaro, esse alinhamento, vou atrás das verbas federais, das verbas estaduais, e se o nosso município também, com a redução que eu vou fazer na prefeitura, enxugando a prefeitura, também vamos conseguir uma receita também do município. Vamos então dar sequência. Agora eu faço a pergunta. Candidato, eu vi que no seu plano de governo, na área da saúde, você sugere melhorias com a busca de patrocínios federal, estadual, empresarial e até mesmo da própria população. Como a população contribuiria através de pagamento de impostos, por exemplo? Com certeza não. Na verdade, a população vai contribuir de que forma na área, principalmente na área da saúde? Relatando para o governo quais são as deficiências do sistema de saúde que ela enfrenta, seja no postinho, seja nos hospitais, e também falando qual a doença que ela tem, relatando quais os problemas que ela tem de saúde, não só dela, como da família. Então, por parte da população, nós vamos fazer esse mapeamento para que nós possamos fazer uma ação preventiva. E aí, dentro desse projeto, junto com a população, aí sim nós vamos atrás de recursos, seja federais, estaduais, para que nós possamos, com efetividade, fazer um bom trabalho na nossa cidade, principalmente na área da saúde. Eu tenho como pensamento de descentralizar o atendimento, não de emergência, mas sim de urgência, porque hoje está tudo centralizado nos 2 hospitais, na Humanitária e na Santa Casa. Eu quero descentralizar esse atendimento, não, já disse, não emergencial, mas sim de urgência. Quando alguém está com algum problema de dor de barriga, algum problema de febre, dor de cabeça, pode ser atendido sim nas UPAs. Então nós vamos fazer 4 polos na cidade para esse atendimento. Mas com isso foi como eu disse, preciso do envolvimento da população para a gente saber qual a necessidade e aí sim buscar os recursos para implantar isso no nosso município. É que quando se fala em patrocínio, a gente já remete, né, a verba, a recursos em dinheiro mesmo. Bom, estamos no meio da pandemia do coronavírus, muitas pessoas perderam o emprego, menos dinheiro circulando, refletindo assim também no fechamento de empresas e indústrias. Qual a sua estratégia para essa área para melhorar e não ter mais perda de emprego? Primeiro, nós vamos desburocratizar os serviços da prefeitura. Nós temos perdido não só por conta do coronavírus, mas também pela dificuldade que o empresário tem junto à prefeitura para os serviços da empresa. Então, é uma demora para conseguir um alvará, é demora para conseguir uma licença. Então, nós vamos desburocratizar a prefeitura para que a gente possa ter esse incentivo com os empresários. Também vamos ser uma cidade amiga da empresa.
nós vamos trazer empresas para a nossa cidade, gerando assim emprego, gerando recurso, é claro, dando algumas isenções, fazendo um trabalho junto com a administração até onde o município pode chegar para que essas empresas tenham realmente interesses de vir para a nossa cidade. Eu tenho no meu plano de governo um projeto que chama Limeira em 120 dias. Cada 120 dias, quando nós estivermos no governo, nós vamos fazer esse planejamento de todas as secretarias para que nós possamos ter com eficiência o trabalho da prefeitura. Ok, partimos agora para as perguntas da população. Será em ordem de sorteio. Gustavo Nolasco fará o sorteio agora. Se você chegou hoje na Rede Família e começou a acompanhar hoje a entrevista com os candidatos, vou explicar a dinâmica aqui, você pode assistir as outras no nosso YouTube, tá? Eram 22 perguntas no início, gravadas nas ruas com os limeirenses. Hoje nós temos 16 e esse número vai diminuindo até o final das entrevistas, são 11 candidatos, ok? São 2 temas, se o tema se repetir, a gente tira um próximo tema, reserva essa pergunta e ela volta para a urna. Vamos então mexer aqui as perguntas e selecionar essa que a gente vai conhecer junto com você aí de casa. Tá ao contrário, o tema é saúde e a pergunta é da Emily Prado, ela é estudante e do bairro São Cristóvão. Pergunta sobre saúde da Emily Prado que a gente vê agora. Oi, meu nome é Emily, moro na Vila São Cristóvão e a minha pergunta é: quais são suas propostas para a área da saúde? Cleiton, 1 minuto e 30 para a resposta. Então, Emily, como eu já disse, nós queremos fazer um trabalho junto com a população para nós sabermos a real necessidade que tem, principalmente na área de saúde, seja de atendimento, seja diagnosticando as doenças, para que a gente possa ter um mapa das doenças da cidade, seja por região ou seja por família, para que nós possamos fazer um plano preventivo. Tenho também em mente, como eu já disse aqui, descentralizar o serviço de urgência. Nós vamos dividir a cidade em 4 polos e aí, em período, seja das 8 da manhã ou às 10 da noite, ou em período integral, ter esse atendimento de urgência para quê? Para não deixar os nossos hospitais inchados como estão hoje. Se você vai no hospital durante o dia, lá tem atendimento de urgência e emergência. Se chega um acidente na rodovia, um acidente até mesmo na cidade, o médico tem que se deslocar da urgência para ir atender a emergência, sendo que isso pode ser feito na própria região onde a pessoa mora. Então, quero descentralizar esse serviço para que a gente possa ter esse atendimento mais eficaz para a população. Também vamos implantar um sistema onde a gente possa integrar todas as informações do paciente, principalmente do sistema SUS, onde ele possa, em qualquer UPA, em qualquer posto de saúde, até mesmo no hospital, todos terem informação e diagnóstico todo, completo, daquela pessoa quando ela for atendida, seja no postinho, seja na UPA, ou seja no hospital, já tem ali a ficha completa do paciente. Seguimos então com mais uma pergunta feita através de sorteio por Gustavo Nolasco. Vamos lá, mexer as perguntas aqui e vamos descobrir juntos qual que é o tema. Agora sim, na posição correta, vamos saber qual é o tema. Educação. A pergunta é da Tayane Negro, ela é pedagoga e mora na Chácara Antonieta. Pergunta então sobre educação da Tayane Negro, na tela. Meu nome é Tayane, sou moradora da Chácara Antonieta. Como pedagoga, gostaria de saber quais são as propostas na área da educação para o ano de 2021, já que em 2020 nós enfrentamos grandes desafios com a pandemia. Candidato, 1 minuto e 30 para a resposta. Infelizmente, a educação foi muito afetada por conta da pandemia. Nós vamos ter um plano de retorno, principalmente agora em 2021, para que as aulas possam ser presenciais e não prejudicar os nossos alunos, porque nós temos como prioridade a educação. É por isso que nós temos a intenção de implantar as escolas cívicas militares, para que nós tenhamos uma educação de qualidade, onde os nossos cidadãos possam sim estudar e se formar com qualidade e se tornar uma mão de obra qualificada aqui no nosso município. Então, começando desde a base, nós temos também um projeto onde nós vamos valorizar mais os professores. Por isso que eu disse, nós vamos reduzir o número de secretarias, nós vamos reduzir o número de comissionados, nós vamos enxugar a prefeitura para quê? Para valorizar os funcionários efetivos e principalmente os professores que são tão esquecidos por todos os governantes. Então a gente tem como intenção valorizar esses profissionais, não só os professores, também como os auxiliares, como todos que envolvem a pasta da educação, que precisam dessa valorização.
Então, nosso projeto é valorizar os funcionários da pasta da educação e também trazer uma educação de qualidade, implantar mais escolas integrais, implantar essa escola cívico-militar que eu já falei, que a gente tem essa parceria com o governo federal. Então, quero aproveitar esse alinhamento que eu tenho e estreitar mais ainda e implantar essas escolas aqui em Limeira. Estamos chegando agora na reta final dessa entrevista aqui na Rede Família. Candidato Cleiton, peço para que você faça as suas considerações finais. Para isso, você tem mais 1 minuto e 30 para conversar com o seu eleitorado. Primeiramente, quero agradecer a oportunidade de estar aqui falando das nossas propostas, agradecer as perguntas dos munícipes. Então, esse é o Cleiton Silva, um pai, um marido, um conservador, um bolsonarista que sonha muito com uma cidade melhor, sonha com um novo tempo para a cidade de Limeira. Eu não vou, se for eleito, concorrer à reeleição, porque sou contra a reeleição, como eu disse no começo. Também vou fazer um projeto para enxugar o máximo a máquina pública, que eu vejo que todos os governantes que entram prometem, mas não cumprem. Essa é uma meta do nosso governo e nós vamos cumprir e atender a população com mais eficiência, desburocratizando a prefeitura, seja para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica. Porque eu vejo que a prefeitura tem que ser um facilitador da vida da população e não uma pessoa, um órgão que dificulta a vida das pessoas. Então é para isso que nós estamos aqui dispostos a fazer esse trabalho em prol do cidadão, para a população de Limeira, sem interesse nenhum pessoal, sem interesses de grupo, totalmente transparente, como foi o meu mandato. E custe o que custar, nós vamos continuar fazendo o que é correto, porque dá para fazer o que é correto na política. Estou aqui eu, fiz um mandato transparente, correto, fui cassado injustamente, mas eu creio muito na justiça, em Deus, e vamos caminhar juntos. Obrigado a toda a população de Limeira. Cleiton Silva, início da corrida eleitoral, desejo então boa sorte para você. Muito boa noite também. E boa noite, Gustavo Nolasco. Boa noite, candidato. Excelente sorte nas urnas. A gente se vê também amanhã em mais uma entrevista aqui no RF News.